Muito feliz por poder acompanhar cada um de vocês todos os dias, viver a experiência da vida dos santos. Para quem não conhece ainda o canal, fiquem à vontade para ver outros vídeos que vão levar para você essa dimensão do crescimento espiritual. Se você deseja fazer este caminho, seja bem-vindo. Você vai encontrar conteúdos desde aqueles princípios mais básicos até também conteúdos mais aprofundados. E nós vamos, ao longo do tempo, trazer mais conteúdos que possam acolher aqueles que estão iniciando na vida espiritual e aqueles que também querem se aprofundar. Se você deseja, sobretudo, ir se aprofundando na vida espiritual, é necessário dedicar mais tempo ao Senhor. Por isso as meditações acabam sendo maiores, acabam levando um aprofundamento, mas não que você possa viver somente esse aprofundamento enquanto escuta o vídeo. É muito importante viver esse aprofundamento ainda depois e sobretudo na ótica do silêncio, da oração, poder viver cada um dos passos. Bom, se esse é o seu desejo, inscreva-se no canal aqui, de forma especial nesse programa, vamos falar sobre a vida dos santos. É um dos conselhos que eu dou para que você que quer crescer na vida espiritual, possa olhar para os santos. Eles são modelos para nós, eles são a nossa direção, já percorreram um caminho extraordinário, por isso nós precisamos prestar atenção nos detalhes que eles têm, cada um pode ensinar um pouco, cada um de nós também vamos percorrer o nosso próprio itinerário, mas quando alguém que sabe, que já chegou lá aonde todos nós estamos almejando chegar, fala sobre a vida, dá aquela orientação, tem uma palavra de sabedoria, é importante aproveitarmos. Então vamos aproveitar tudo isso, todos os dias nós teremos um pouco dessa vida desses santos. Como eu disse em outras oportunidades, não é só para falar de dados, que ano que nasceu, como nasceu, mas também procurar explorar alguns aspectos da vida que passam esses santos. Alguns é mais fácil fazer isso porque tem muitos dados sobre aquele santo e outros têm poucos dados. Então os que têm poucos dados a gente vai procurar sobretudo pegar um detalhe, um pedaço mais simples da vida e da história deste santo e explorar. O santo de hoje é São Sulpício Severo, é um santo desses que a gente tem poucos dados sobre ele e a gente precisa explorar alguns detalhes e por isso vamos juntos nesses detalhes. Bom, ele é francês, tem essa origem, veio de uma família muito tradicional, uma família que também de certo modo nobre, por isso com grandes recursos. Então todas as pessoas que tinham recurso nessa época, nós estamos falando aí do século VII, elas exploravam, podia dar aos seus filhos o estudo, que era algo extraordinário. E todos ali almejavam encontrar grandes cargos dentro do império, daquilo que era o poder da época que se vivia. Bom, ele então se formou, se aprofundou, era muito comum se aprofundar em teologia, filosofia, porque eram matérias básicas, né, do ensino. Mas também ele se aprofunda, sobretudo nessa dinâmica da justiça, nessa dinâmica realmente do julgamento, né, de aprofundar nessa dinâmica que a trabalha hoje, nós sabemos, os advogados. Ele faz isso, ele se casa ainda com uma outra pessoa, filha de um cônsul, então uma pessoa muito importante, de muitas posses e que também tinha uma sabedoria, um conhecimento muito grande. Isso faz com que todas as previsões para que ele se torne um grande homem a nível civil possa se realizar. Ele era um cara que falava com eloquência, com sabedoria, com profundidade. Poxa, todos esses dons juntos, capacidade intelectual, capacidade financeira para tudo isso, lógico, só pode levar ele a um alto cargo. Bom, mas ele é acometido de uma infelicidade que é muito comum nessa época. Se você está acompanhando aqui comigo, você vai ver que muitos santos perderam familiares, pessoas amadas e queridas, que era comum de certo modo, porque a doença não se tinha tratamento como nós temos hoje, então as pessoas viviam menos e teriam que se acostumam de um certo modo a passarem por esse sofrimento, às vezes pessoas jovens estando falecendo, mesmo tendo recursos, como era o caso da esposa dele. Assim, é interessante pensarmos nessa primeira dinâmica, que muitas vezes a vivência da perca ela é muito difícil, ele passa por isso. E a primeira coisa que vai acontecer é realmente ir para uma depressão, porque entra o sentimento de vazio, um sentimento onde você não tem um alicerce que você está acostumado, como que fosse a direção que você está acostumado. Isso pode acontecer desde situações de perca, como percas, por exemplo, do relacionamento matrimonial, perca de uma
de uma condição financeira, o que acontece? Você fica desestabilizado. E aí acontece muitas vezes de, perdendo o rumo, nós perdermos dentro de nós mesmos. Isso acontece também, meus caros, para quem está na vida religiosa, que tem Deus, que tem fé, mas que muitas vezes, diante das lutas, daquilo que se perde, se coloca em um grande desafio. E aqui está o caminho que ele escolheu. Ele escolheu viver isso numa busca de uma piedade maior, ou seja, de uma busca de santidade, de uma vida de oração maior, o que não era se esperado, mas ele foi para este caminho. É como a gente fala, é a providência de Deus que vai direcionando a alma para aquilo que ela deseja. Por isso, muitas vezes, diante de uma perca e de uma coisa que rompe dentro de você, aquilo que você se sente como deslocado, sem rumo, a vida de piedade pode te ajudar muito ali com Nossa Senhora, com a Eucaristia, a devoção a um santo que pode te ajudar neste caminho. Faça isso e, sobretudo, as amizades. E aí está outro ponto que também Deus providenciou na vida dele. São Martinho, mais tarde, lógico, naquela época não era ainda declarado santo vivo, mas este homem fez parte também da vida de São Sulpício. E aí, este homem ajudou ele neste caminho. E então, Sulpício, ele começa a gostar desta vida, a buscar desta vida de intimidade, algo profundo. Não é à toa que no fim da sua vida, o que ele deseja? Ele deseja ir para o mosteiro, foi até indicado a ser bispo, mas ele prefere se esconder dentro de um mosteiro, de uma vida de piedade maior, porque encontra ali. Mas ao longo do seu caminho, aquilo também como sacerdote, o que ele faz? Ele usa daquilo que ele tinha adquirido, ou seja, toda a sua capacidade de entender as leis, ele usa isso em benefício dos mais pobres, em benefício da igreja, para que ele pudesse trazer uma certa justiça diante daqueles que passavam dificuldades, diante daqueles que realmente não teriam a mínima condição. Se você pensa hoje que adquirir um advogado é uma coisa difícil para quem não tem condição, imagine então naquela época como era a situação. Então ele se faz então junto com aqueles. Você também tem dons. Você pode ser um bom administrador, você pode ser um bom professor, você talvez seja alguém que goste muito de trabalhar com relacionamentos, pessoas com uma capacidade de acolhida. Aquilo que você aprendeu, você precisa colocar agora em prática, oferecer isso, porque este dom que você recebeu, é lógico, o esforço que você teve, você esforçou-se para ter ser o que você é, mas ao mesmo tempo você tem que ir entendendo que também aquilo que você recebeu se torna para você uma missão. Ele faz isso. Eu quero deixar esses dois convites para você. Diante de uma perca, de uma fatalidade, seja ela matrimonial, seja ela de uma pessoa, possa você escolher para o caminho, sobretudo da piedade, de voltar-se o coração de Deus. E preste também atenção aos dons que você tem aí. Muitos precisam de você. E só basta você colocar este dom à disposição. Com certeza, Deus vai multiplicar todos os dons que há dentro de você. Então, Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero então amanhã.